Bom, quero conversar hoje com vocês aqui algo bem interessante sobre um projeto que eu comecei há 4 semanas atrás, mais ou menos, né? Iniciei um projeto de uma gravação e eu preciso ser muito honesto com vocês. Eu me sabotei. Eu planejei 52 semanas de transformação, gravei as primeiras semanas e de repente eu parei. De repente eu deixei de gravar, deixei de fazer. Ou seja, entrei na inação. E a inação tomou conta de mim. Dúvida bateu, sabe? E o peso de um projeto tão grande me fez travar. Se você já começou algum projeto na sua vida e de repente você parou com esse projeto, no meio do caminho, né? Você estava indo tal, e de repente você parou com esse projeto. Você sabe exatamente o que eu estou passando. Eu parei no projeto. Eu comecei um projeto lindo, planejei 52 semanas de gravação falando sobre emuná, sobre bitarrom, falando sobre fé, sobre confiança. De repente, quando eu me percebi, eu tinha parado, travado na inação. E é o que eu quero falar com você. Eu estou aqui sem cenário, totalmente com o rosto limpo, vamos dizer assim, sem pentear cabelo, sem nada, porque na verdade essa é a nossa realidade. E muitas vezes nós paramos de desenvolver e de criarmos projetos e de executarmos projetos justamente por acharmos que não estamos sendo tão perfeitos como gostaríamos de ser. E eu quero deixar isso com vocês aqui. Essa ideia, né? Desse projeto. Mas eu decidi não apenas voltar, mas conscientizar o que aconteceu. Trazer para a consciência o que aconteceu. Na trilogia analítica, da qual eu faço parte como teólogo clínico, né? O que eu vivi tem o nome de inversão. Muitas vezes o nosso eu doente, vamos dizer assim, tem medo do bem, tem medo da verdade e tem medo da beleza. Quando percebemos que um projeto pode mudar vidas, incluindo a nossa mesmo, quando a gente percebe isso, nós criamos obstáculos. Criamos obstáculos inconscientes, né? Para nos proteger do bem que podemos fazer ao outro. Eu sei que pode ser um conceito um pouco diferente do que você já ouviu, mas essa é a verdade. A palavra de Deus está cheia disso. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É justamente essa inversão que nós vivemos. Nós damos um jeito de ir contra o bom, o belo e o verdadeiro que Deus tem para nós. Nós damos um jeito de sabotar as coisas, damos um jeito de estragar tudo. Não sei se você já parou para pensar quando você estava fazendo algo, pronto para fazer algo, de repente você estava muito feliz, né? As pessoas têm aquela ideia de que, olha, eu estou feliz, estou muito feliz, e de repente vem logo uma tristeza. Mas muitas vezes isso realmente acontece. Mas por quê? Porque nós damos um jeito de estragar tudo, né? Então, ou seja, nós precisamos trazer essa ideia. Porque quando nós entramos na inação, ou seja, a paralisação do projeto que nós estamos fazendo, isso é um sintoma clássico da inversão, né? O nosso eu doente teme o bem que o projeto pode gerar, pode trazer.
E por isso cria um peso insuportável para nos impedir de agir, de fazer, de desenvolver. Precisamos trazer e dar um choque de realidade, né? Precisamos dar um choque de realidade. Sabe, muitas vezes a gente tenta desenvolver um projeto, eu vou começar uma dieta, eu vou fazer exercício, eu vou gravar um vídeo, eu vou falar sobre algo. E de repente a inação vem do perfeccionismo, que é sabe, a inação ela vem desse perfeccionismo terrível, que é uma forma de arrogância. Isso significa querer ser perfeito sem precisar da graça. Sabe, quando nós começamos a sabotar é porque a gente quer ser perfeito sem precisar da graça, sem precisar de Deus. Olha isso, muito sério. Quantas vezes você deixou de desenvolver algo, de fazer algo para o bem do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, simplesmente porque aquilo não estava tão perfeito como você gostaria que tivesse? Mas a verdade, essa perfeição que nós buscamos, nós queremos ser tão perfeitos para não precisarmos da graça. Cuidado com isso. Cuidado com essa inação, cuidado com essa fantasia. Porque muitas vezes nós vivemos justamente nisso, numa fantasia. E eu olhei para a minha fraqueza, sabe? Eu olhei para a minha fraqueza e esqueci da emuná, esqueci da fé. Esqueci disso, e muitas vezes nós fazemos isso o tempo inteiro. Eu esqueci que a força, ela não vem do Christian. Ela não vem do Christian, mas da graça de Cristo. A força que nós precisamos para desenvolver o projeto, ela vem da graça de Deus, ela vem da graça de Jesus Cristo. E nós queremos negar essa graça. Eu tentei ser chefe do projeto. E eu me esqueci que eu sou apenas o canal desse projeto. 52 semanas de transformação. Falando sobre fé. Entendendo sobre fé. E aí nós precisamos entender. É um grande sábio judeu. Oi, Breno, tudo bom? Seja bem-vindo, meu irmão. E quando nós vemos, a gente está travando o nosso projeto, o nosso crescimento. E essa reflexão, isso aconteceu comigo, né? Muitas vezes nós travamos o nosso projeto, sabe Breno, Eric, outras pessoas que estão me vendo aí, a Tânia. Muitas vezes nós estamos em um projeto tão abençoado. Às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso relacionamento, às vezes é um ministério dentro da igreja e aquilo está indo tudo bem. Mas o próprio Jesus diz assim para nós: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Sabe o que é isso? Comece a ter consciência de que você pode estragar o bem que você está recebendo. Entende? Sabe, nós precisamos entender isso. Um grande sábio judeu, ele diz que ele ensina que a raiz de todo sofrimento, inclusive dessa paralisia que eu senti, essa paralisia de desenvolver o projeto, 52 semanas de transformação, eu parei. E o Rabino ele vai dizer isso pra gente, é a falta de fé prática. Entende? É a falta de praticarmos a fé, ou seja, é a falta de emuná com bitarrom, de irmos para a prática. Oi, Richard, tudo bom, filhote? Então, eu percebi, sabe, essa inação da minha vida. Eu percebi que eu comecei um projeto lindo, maravilhoso, vinha todo, sabe assim, desenvolvendo, gravando toda semana, e aí de repente eu parei. Veio a inação, veio a paralisia. Mas eu quero te dizer uma coisa, e assim como para mim. Cuidado.
quando você estiver desenvolvendo algo muito abençoado, um projeto, um trabalho, cuidado com esse perfeccionismo exacerbado, algo fora do normal, porque se a gente está buscando a perfeição para realizarmos algo, entregarmos algo, nós estamos procurando ser perfeito demais para não precisarmos da graça. E esse não precisar da graça é o que nos adoece. Não ter a graça é o que nos adoece. Então nós precisamos entender e viver a fé prática. Eu precisei parar, fazer o meu hitbodedut, ou seja, o meu diálogo com Deus, a minha conversa com Deus. E admitir, Senhor, eu sou imperfeito. E tive medo. Me ajude a desinverter. Me ajude a viver a perfeição em Cristo. Eu sei que perfeito aqui como ser humano eu jamais serei. Oi, William, tudo bom, meu irmão? Seja bem-vindo. Sabe, então, eu percebi isso. Né? Quando eu parei, eu percebi que essa inversão maligna estava me impedindo de desenvolver esse projeto. Esse projeto eu estou gravando lá no meu canal do YouTube, Pensador Bíblico. Né? E quando... Salve, meu irmão! Saudade, viu? Logo, logo estaremos por aí. E quando eu percebi que a inversão me paralisou, por eu estar desenvolvendo, ter projetado um projeto maravilhoso, 52 semanas, falando de emuná, falando de fé, falando de bitarrom, que é confiança em Deus. Abraço para você, sua família. Então, quando eu orei e pedi a Deus que me ajudasse a desinverter, a sair dessa inação e ir para a ação pura. A cura, ela não vem de sermos perfeitos, mas de sermos conscientes da nossa imperfeição. Como diz, né, a palavra de Deus, tem um texto maravilhoso, diz: o fraco eu sou forte. Mas não é porque eu tenho força em mim, mas porque eu tenho força em Deus para me ajudar. Como diz o texto, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. No momento em que eu admiti a minha sabotagem, a inação perdeu o poder. E a graça me levantou. Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje com você. Não pare. Recomece. Volte de onde você parou ou resete. Comece do zero de novo, como se você estivesse começando a partir dali. Não tente ir lá atrás e refazer tudo. Por quê? Você também parou. Se você também se sabotou em algum projeto, em alguma área da sua vida, eu quero te dizer, o tempo de Deus é agora. O que passou, passou. O importante não é o que nós paramos, mas que decidimos a techuvá. Techuvá em hebraico significa retorno ao caminho. E decidimos retornar. E decidimos dar continuidade. Eu estou retomando hoje a jornada, a nossa jornada. A semana 3 do projeto, né? Está pronta. E o tema não poderia ser mais perfeito. Ou seja, os níveis da fé. É o que nós vamos falar hoje. Não vai ser aqui. Eu vou gravar, vou estar transmitindo ao vivo no meu canal lá no YouTube. Mas você pode procurar ali no Pensador Bíblico, ou eu acredito que eu tenha um link aí, ou digita Pensador Bíblico. Você vai encontrar. Ou seja, os níveis de emuná. Tudo vem de Deus.
Até a minha falha, até a minha inação veio para me ensinar a depender mais de Deus. E saber que não é o Christian perfeito que vai fazer, com o cenário perfeito, com o cabelo bem penteado, com uma roupa bem ajustada. Não. Mas é a graça, é pela graça. Entende? É pela graça. A fé que move o céu é a mesma emuná que cura você. E o que me curou da inação hoje, trouxe para mim essa restauração. Eu estou aqui de volta. Vamos juntos? Vamos sair da inércia onde você está, do projeto que você parou, e vamos dar continuidade nisso? Sair desse medo, desse vazio. E a jornada continua, agora mesmo. Se você está comigo, comente aí abaixo, eu também retornei. Pode colocar um comentáriozinho. Você que vai assistir esse vídeo depois, eu também retornei. Vamos desinverter esse mundo juntos, até a graça de Deus abundar sobre toda essa cidade, sobre todos nós. Oi, filhote, você está aí com o pai, né? Obrigado, Richard, você está aí comigo. Gente, muito obrigado, filhote. Obrigado a todos. Nos vemos até o próximo vídeo. Mas não esqueça, eu estarei gravando hoje às 15 horas. Às 15 horas eu estarei gravando lá no meu canal, Pensador Bíblico, transmitindo ao vivo. Se você quiser participar comigo, às 15 horas de hoje, no domingo, nós estaremos ali falando sobre os níveis da fé. E que tudo depende de Deus, tudo vem de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, um grande beijo no teu coração. Lembre sempre, tenha um pensamento como Cristo. Seja como um pensador bíblico. Um grande beijo e um abraço. Richard, nos falamos, hein?